Coração de Dom Pedro I chega ao Brasil em avião da FAB para exposição. Parece um pouco macabro? Vamos entender isso melhor? Olá, meu nome é Fernando e seja bem-vindo ao meu canal, no qual eu comento as notícias do momento à luz do conhecimento histórico. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não perde tempo, se inscreva no canal, no botãozinho que está aí no cantinho da tela, para que você não perca os próximos vídeos, os próximos comentários, beleza? Gente, eu separei aqui nesse momento em que estamos chegando o 7 de setembro, o bicentenário da independência política do Brasil, os 200 anos do Grito do Ipiranga, para conhecer um pouquinho melhor essa figura tão rica na história do Brasil e de Portugal, que é Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, o proclamador do Grito do Ipiranga que sinaliza a separação política entre Brasil e Portugal. Existem alguns fatos relacionados a Dom Pedro, tanto em vida como depois da morte dele, que não são tão conhecidos aqui no Brasil. E eu queria falar 3 curiosidades mais específicas sobre isso, mas antes só lembrar para todo mundo que Dom Pedro não foi apenas imperador do Brasil. Ele também foi rei de Portugal, e lá com o título de Dom Pedro IV. Então, se um dia você estiver em Portugal e vir lá um monumento, uma pintura, alguma placa em homenagem ao rei Dom Pedro IV, saiba você que é o Dom Pedro I, imperador do Brasil. E lá em Portugal, se você vir algum monumento, alguma estátua homenageando o rei Dom Pedro I, saiba que foi o primeiro rei de Portugal com o nome de Dom Pedro ainda na Idade Média, e não o nosso, entre aspas, imperador, o primeiro imperador do Brasil. Isso aconteceu porque quando Dom Pedro aceitou a coroa de imperador do Brasil, ele não renunciou aos seus direitos ao trono de Portugal. Afinal, ele era filho mais velho de Dom João VI, rei português, pai dele. Então, quando o nosso Dom Pedro I renuncia ao trono do Brasil, ele vai até Portugal, trava uma guerra contra seu irmão mais novo, Dom Miguel, que havia usurpado o trono português contra sua vontade, até recuperar o seu trono. E é essa história da guerra entre os irmãos Pedro e Miguel que nos ajuda a explicar todo esse posterior translados para cá e para lá do corpo e do coração de Dom Pedro. Então vamos lá. Quando Dom Pedro IV de Portugal morre em 1834, ele é sepultado em Lisboa, capital de Portugal, mas o coração dele, segundo o desejo do próprio Dom Pedro, é depositado numa igreja na cidade do Porto, ao norte de Portugal. E isso foi pensado por Dom Pedro como uma recompensa, um presente para os cidadãos do Porto pela fidelidade dos portuenses à causa de Dom Pedro na guerra contra Dom Miguel. Então, por isso que ficou o corpo de Dom Pedro em Lisboa, no panteão da família dos Bragança, da família real portuguesa, mas o coração na cidade do Porto. Ok, passaram-se muitos anos, mais de 100 anos. Em 1972, durante o auge da ditadura civil-militar no Brasil, a ditadura brasileira ela consegue, do governo português, que na época também era uma ditadura, a ditadura do Estado Novo Português, consegue que o corpo de Dom Pedro, sepultado em Lisboa, não o coração, mas o corpo de Dom Pedro seja transladado para o Brasil. Um presente português para os brasileiros que comemoravam ali os 150 anos do Grito do Ipiranga. E houve em 1972 uma grande manifestação patriótica no Brasil para receber o caixão com o corpo de Dom Pedro, que veio de navio, né, não veio de avião naquela circunstância. Autoridades portuguesas e brasileiras, e o corpo foi levado para a cripta do Museu do Ipiranga, em São Paulo, que foi construído no local onde foi proclamado o Grito do Ipiranga, o grito da independência política do Brasil. E tem até um episódio anedótico, meio piada, de que a cripta do mausoléu do Ipiranga ela era menor que o caixão trazido de Portugal. Então, só depois de 4 anos, com uma reforma da cripta, é que o corpo de Dom Pedro pode ser realmente sepultado em São Paulo e está ali até hoje. E, em 2012, a arqueóloga Valdirene Ambiel conseguiu autorização dos descendentes da família dos Bragança, da família real, tanto portuguesa como o tronco da família imperial brasileira,
para que fosse exumado o corpo de Dom Pedro em São Paulo para a realização de exames, pesquisas com base nos restos mortais, não só de Dom Pedro, mas também das suas duas esposas, as duas imperatrizes do Brasil, a primeira, Dona Leopoldina, e a segunda, Dona Amélia, ambas sepultadas também no mausoléu do Ipiranga, em São Paulo. E, inclusive, essas exumações de Dom Pedro em particular comprovaram algumas coisas que já se suspeitava. Por exemplo, Dom Pedro havia sofrido algumas quedas de cavalo durante a sua vida, fraturas nos seus ossos, e foi possível, inclusive, reconstituir o mais próximo possível do rosto verdadeiro de Dom Pedro após os exames com os seus restos mortais. E agora, em 2022, o coração vem do Porto, finalmente sai da cidade do Porto, vem ao Brasil, ficará exposto em Brasília, no Palácio do Itamaraty, que é a sede do Ministério das Relações Exteriores, mas não para ficar definitivamente. Havia um desejo de Dom Pedro expresso que a cidade do Porto ficasse com seu coração. Então, após o 7 de setembro, o coração voltará para Portugal, para a cidade do Porto, certo? Então vejam aí que Dom Pedro seguiu tendo uma vida intensa, pelo menos em se tratando dos seus restos mortais, mesmo após a sua morte. Beleza? Se você ficou aqui até o final, agradeço a sua companhia. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus conhecidos nas redes sociais para dar valor aí ao trabalho, certo? Um abraço e até a próxima!